A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 20 de maio de 2024, nosso 140º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiADSE, na nova tradução, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Jó, do capítulo 27 ao 30. Vamos acompanhar juntamente comigo? Jó, capítulo 27. Resposta de Jó: insistirei na minha inocência. E Jó continuou em sua fala e disse: juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça, e que encha de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar, enquanto viver. Insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que meus inimigos sejam castigados. Que todos os que são contra mim, os que são os meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles. E eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Quarta fala de Zofar: Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficaram vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e o homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror o arrasará, como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia, e o apavora com o seu poder destruidor. Capítulo 28. Elogio da sabedoria, olhos abertos para tudo que é precioso. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam a luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos, e ali na escuridão procuram minérios, longe das cidades. Em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra o ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com os olhos abertos. Para tudo o que é precioso, eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido.
o valor da sabedoria. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram nesse mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com as pratas preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com ouro mais puro. Só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu, até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Defesa final de Jó, capítulo 29. Deus iluminava o meu caminho. Jó continuou a sua fala e disse: ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me via falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade fazia parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era os olhos para os cegos, os pés para os aleijados, era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chega até a água, uma árvore de todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falaram bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia.
Todos o esperavam, ansiosos como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. E, o, e eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolavam nas horas de aflição. Capítulo 30. Essa gente zomba de mim e me ataca. Mas agora, homens mais moços do que eu zombavam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De quem me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas, pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos como se fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada, sentem nojo de mim e se afastam e chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procurar acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento, e a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite, os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama, e não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, e me persegues com todo o seu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogues de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei como as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. E me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.